O desafio de Ruth. Este é um desafio de 4 dias, sendo hoje o segundo, para ler os 4 capítulos do livro de Ruth, uma grande história de amor da Bíblia. Ruth desafiará a sua compreensão sobre relacionamentos e permitirá que você veja a beleza do amor redentor de Deus. Os desafios da Bíblia vão além da leitura. À medida em que compartilhamos a nossa compreensão uns com os outros, conforme você lê, compartilhe com os seus amigos e familiares. O lema deste propósito é: a Bíblia é atraente, a Bíblia é vida, a Bíblia é para você. E para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro, de São Paulo, irá conduzir o capítulo 2 para a leitura. Em Ruth 2 diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher.
e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colhestes hoje e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a sega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a sega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. E graças a Deus. O desafio de Ruth. É bom servir. Ruth é uma personificação da mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Ela trabalhou com as mãos ansiosas. Provérbios 31, versículo 13. Ela forneceu comida para a família, dando a sobra do que recebeu de Boaz para Noemi. Provérbios 31, versículo 15. Ruth não estava sentada esperando para ser servida. Ela estava alegremente disposta a servir e fazer o que fosse preciso para contribuir. Como Ruth, fique em seu campo e seja fiel onde você foi plantado. Moças, esperem pelo seu Boaz. Vamos mergulhar neste segundo dia desta linda história da Bíblia. Pessoas passam necessidades e criam adversidades ainda maiores ao não perderem tempo em fazer algo para remediar a situação, tomando as rédeas da situação sem consultar ao Deus que sabe resolver qualquer coisa. Essa é a lição do capítulo anterior. A família de Noemi e seus contemporâneos conheciam o livramento que Deus realizara aos seus antepassados. Conheciam os eventos relacionados à abertura do Mar Vermelho. Sabiam que Deus alimentara Israel durante 40 anos no deserto. Sabiam que o sol havia parado. A água saíra da rocha e muitas vitórias foram presenteadas aos israelitas. Imagine se o povo confiasse mais em Deus. Somos iguais. Não confiamos em Deus como deveria. Provavelmente estas histórias foram contadas a moabita por sua sogra. Contudo, conhecer a história de Deus não significa confiar nele. Todavia, Ruth aceitou pertencer ao Deus de Israel. Agora está prestes a experimentar sua providência. Primeiro, em meio à pobreza, miséria, dificuldades, escassez de alimento em casa, Ruth ofereceu-se para colher resto da colheita no campo dos agricultores. Segundo, diante da iniciativa e diligência da viúva pobre de Moabe, Boaz compadeceu-se e propôs cuidá-la e protegê-la. Terceiro, pelos gestos de generosidade, cavalheirismo
e cortesia de Boaz em relação a Ruth, a esperança raiou no coração da velha, pobre viúva, desfilhada e amargurada Noemi. Este capítulo fala de bondade, fidelidade e caridade. Ruth trata bem e cuida de sua sogra sem ter o marido vivo. Boaz trata com respeito, generosidade e cavalheirismo a estrangeira intrusa. Noemi, que se afeiçoara de Ruth, apresenta-lhe uma esperança baseada na lei de Deus dada ao seu povo. Essa história encantadora de devoção e bondade humanas é uma das mais belas do Antigo Testamento, constituindo um modelo da arte narrativa, sendo que o contexto desse relato é o período crítico dos juízes. Esta história é como um jardim de rosas tão perfumado e repleto de cálices místicos quanto aqueles que o viajante moderno ainda encontra florescendo e enlançando-se ruínas solitárias de Israel e Moabe, deste lado do Jordão e além. Concluindo, a bondade e a generosidade do remanescente do povo de Deus num mundo em crise são como um oásis aos solitários corações necessitados. Preste atenção, Boaz, o parente próximo, é introduzido na história. A primeira evidência que temos de sua fé é o modo como ele trata seus funcionários. O Senhor esteja com vocês. Eles desenvolvem a saudação, afirmando uma relação de amor e respeito mútuo sob a bênção de Deus. O amor pode ser definido como a firme determinação de como o bem sobrevenha a alguém. Boaz deixa claro que seus funcionários devem mostrar semelhante respeito para com Ruth por causa de sua devoção a Noemi. A oração de Boaz por Ruth no versículo 12 expressa que ele deseja a ela tudo de bom. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A palavra asas é uma referência ao cuidado e proteção de Deus. Podemos imaginar os olhos do Senhor brilhando em antecipação acerca de como ele responderá a essa oração. O rosto de Noemi certamente também se ilumina ao saber como Ruth passou o dia. O capítulo termina com uma referência à colheita de cevada, a qual serve de pano de fundo para o desenrolar da história. Assim como Deus tinha promessas para a viúva de Ruth, Ele também tem promessas para a sua vida. Saia hoje confiante e recolha as bênçãos reservadas para você. E no dia de hoje, no capítulo 2, eu trago 5 entendimentos. Melhor dizendo, eu trago 5 versículos para você compreender todo o contexto narrado. No versículo 2, apanhareis espigas. Na lei de Moisés, Deus ordenara que Israel permitisse aos pobres e necessitados recolher os grãos deixados nos campos depois da colheita. Deus quer que aqueles que têm abundância compartilhem com os necessitados. No versículo 4, destaco Boaz. A saudação de Boaz em forma de oração e seu cuidado por Ruth e Noemi demonstram que ele era um crente fiel no Senhor. No versículo 12, destaco o Senhor, sob cujas asas te vieste abrigar. Este é o versículo-chave do livro de Ruth. Mesmo em meio à grande apostasia durante o período dos juízes, Deus estava atento àqueles que o buscavam com sinceridade e fé firme.
A história de Ruth diz respeito à providência de Deus na vida dos que nele confiam e andam nos seus caminhos. Assim como Abraão correspondeu com fé ao chamado do Senhor, assim também a confiança que Ruth teve no Senhor levou-a a deixar sua pátria e parentela para cumprir a sua parte no divino propósito redentor. E no versículo 20 destaca o Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência. Noemi começou a compreender que Deus não abandonara e que seu amor e bondade para com ela deveras continuavam. A atitude dela mudara em relação à ideia anterior de que Deus estava contra ela. Ainda no versículo 20, sendo o último do dia de hoje, nosso parente, um dentre os nossos remidores, Boaz, como parente próximo de Noemi e de Ruth, tinha o dever, segundo a lei de Moisés, de prover as necessidades das suas parentas. Boaz cumpriu essa obrigação ao casar-se com Ruth e ao comprar as terras do pai do falecido marido de Noemi. Que fascinante história! Chegando em Belém, a primeira preocupação de Noemi e Ruth é encontrar comida. Ruth vai para os campos de colheita a fim de colher cevada, procurando por um fazendeiro compassivo e generoso. Felizmente, ela vai parar nos campos de Boaz, que, coincidentemente, é também um dos seus parentes remidores. Boaz é um chefe bem amado. Assim que ele chega no campo, ele abençoa seus servos e eles o abençoam. Quando Boaz percebe Ruth, ele fala gentil e respeitosamente com ela, garante sua segurança, compartilha seu almoço com ela e diz a seus trabalhadores para serem generosos com ela. Ruth fica impressionada que um rico proprietário de terras como Boaz seja tão gentil com uma pobre estranha. Talvez ele esteja retornando o enorme favor mostrado pelos israelitas à sua própria mãe, Raabe. Sua família inteira escapou da destruição de Jericó por causa da hospitalidade dela em relação aos espiões israelitas. O exemplo amoroso de Raabe ensinara a Boaz a importância de ser gentil e generoso com estranhos. Olha, meu irmão, minha irmã, quando alguém de outro país chega à sua igreja ou local de trabalho, ou se torna parte de sua família, como você o recebe e abençoa com a sua gentileza, respeito e generosidade? Hein? O que as suas ações de boas-vindas ensinam às pessoas ao seu redor? Vale esta reflexão para a sua vida. E eu encerro o dia de hoje com o entendimento do versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Preste atenção que é importante esta história para a sua vida. Ao chegar à terra de Judá, Ruth não perdeu tempo e foi em busca de alimento. Conforme a lei dada a Moisés, o pobre e o estrangeiro poderiam ajuntar o alimento que caísse da colheita. Levíticos capítulo 19, versículos 9 e 10. Acontece que Ruth, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. A intenção de Ruth não foi proposital, mas acabou entrando nas terras de seu resgatador. Ao chegar de Belém, Boaz percebeu a presença da jovem moabita. Informado de sua dedicação por amor à sua sogra, ficou encantado com a atitude altruísta daquela estrangeira, proferindo-lhe uma bênção que encheu o coração de Ruth de consolo e de paz. Apesar de estrangeira, Ruth demonstrou uma fé e amor que há muito não se via em Israel.
Ruth demonstrou na prática o que é servir a Deus. Ela abriu mão de uma vida de conforto em sua terra e da oportunidade de casar-se novamente para ir a uma terra desconhecida, de um povo que não conhecia, a fim de viver de favor e cuidar de uma mulher idosa que nada tinha a lhe oferecer. Ela não pensou em seus próprios interesses, nem tampouco em adquirir coisas para si mesma. Sua vida só passou a ter sentido quando conheceu o Deus único e verdadeiro. Ela poderia até não conhecer as leis de Deus, mas viveu o cumprimento da lei, pois o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. E a cada espiga que apanhava, demonstrava uma gratidão que encantava. Olha, meu amado e minha amada, a Bíblia não se refere à beleza física de Ruth, mas sem dúvida a sua beleza de caráter sobrepujava qualquer formosura exterior, porque enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, versículo 30. E foi essa beleza que encantou a Boaz. A sua abnegação e serviço em favor de sua sogra, o seu desprendimento em trabalhar para mantê-la, foram os atributos que arrebataram o coração daquele homem. Boaz encontrou uma mulher virtuosa e soube reconhecê-la. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, versículo 1. Ruth esbanjava simpatia e trabalhava com gratidão e singeleza de coração. De bom grado trabalha com as mãos. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Abre a mão ao aflito. A força e a dignidade são os seus vestidos. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, versículo 10 a 31. Será que essas palavras foram inspiradas na vida de Ruth? Não sabemos. O fato é que Ruth escolheu servir, e o Senhor a recompensaria. Entendam, não são as boas obras que movem o coração de Deus, e sim a intenção por trás delas. Vivemos em um mundo extremamente competitivo. O trabalho nos consome. A busca pelo primeiro lugar nos fatiga. A concorrência nos tira o sono e, num piscar de olhos, a vida passa. É verdade. E nessa correria sem sentido, alimentamos o que há de pior na natureza humana, o egoísmo e a cobiça. Foi justamente devido à ausência desses dois vilões que a vida de Ruth ganhou destaque nas Escrituras. No lugar do egoísmo havia altruísmo e no lugar da cobiça, benignidade. Ó, amados, o quanto necessitamos aprender com tal testemunho. Uma mulher que tinha tudo para escrever a sua própria história, mas que escolheu entregar nas mãos de Deus as páginas de sua existência. E como valeu a pena buscar refúgio nas asas do Altíssimo. Ruth não agiu pensando nas recompensas, mas por amor. Sua vida refletiu o tesouro que havia em seu coração, e foi ali que Boaz enxergou o bom tesouro. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. Meu amado e minha amada, onde está o teu tesouro? Ruth escolheu o bom tesouro. A escolha de Ruth não foi nada atraente, mas foi a que a levou para o centro da vontade de Deus. Através do testemunho desta mulher de fé, o Senhor nos diz hoje: descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37, versículo 7. Então, meu amado e minha amada, dispõe-te,
resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Vigiemos e oremos. Pense em como você pode servir a Deus com excelência no campo em que Ele te colocou. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Não permita que o tempo da adversidade lhe roube este momento de intimidade, mas que a palavra possa transformar a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.